Boa noite. Estamos iniciando neste momento mais uma transmissão do nosso culto vespertino da Igreja Presbiteriana de Maricá. E estamos dando uma boa noite a você que já está conosco e queremos iniciar este culto convidando a você que está aí conosco a nos acompanhar na leitura de um texto em Apocalipse, o capítulo 15, o verso de número 4. Capítulo 15, verso de número 4, quando lemos o seguinte: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Às vezes nós imaginamos que só os cristãos, só aqueles que são chamados e aceitam a Cristo, é que adorarão ao Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Todo joelho se dobrará para adorá-lo. Mesmo aqueles que não quiseram adorá-lo durante a vida terrena, serão obrigados a se curvar diante dele. Mas que maravilha que nós, que temos o Espírito Santo, sabemos que este ato de adoração é prazeroso, que nos abençoa profundamente. Portanto, nós vamos, uma vez que fomos exortados pela palavra a adorar o nosso Deus, vamos fazê-lo através de uma oração. Ok? Vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento nós queremos declarar diante de Ti, pela fé, movidos que somos e estamos pelo Teu Espírito, que só o Senhor é Deus e nós Te adoramos. Nós nos curvamos diante do Teu augusto poder para Te declarar isto: toda honra, toda glória sejam devidas a Ti, ó Deus, e nós somos gratos ao Senhor por nos permitir cultuar o Teu nome, adorar-Te na beleza da Tua santidade. Senhor, chegará o dia em que mesmo aqueles que estão resistentes, ou que foram resistentes, ou serão resistentes à Tua palavra e ao Teu Espírito, chegará o dia em que todos terão que se dobrar diante de Ti. Nós Te louvamos porque a nós aprove o Senhor nos mover a isto aqui e agora, e não apenas em nossa existência terrena, mas também por toda a eternidade. Adoramos-Te, pois, ó Deus, com aquela consciência que o Teu servo Isaías teve naquela visão, onde ele pôde contemplar o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós Te adoramos, Senhor. O fazemos pela ação do Espírito Santo em nossa vida e rogamos que nos permita fazer isso até o dia de nos encontrarmos contigo e daí por toda a eternidade. É em nome de Jesus que nós Te adoramos, nós Te oramos e agradecemos por esse grande privilégio. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos,
iniciei a minha palavra dando um efusivo boa noite àqueles que já estavam se achegando, e agora eu quero reforçar isso, as boas-vindas, né, a todos vocês. Como nós lemos no livro do Apocalipse, um texto que nos mostra este ato de adoração, agora eu quero convidar os irmãos a que voltemos ao livro do Apocalipse, livro da Revelação, escrito humanamente por João, o apóstolo. E neste livro nós vamos ler 2 versos no capítulo 19. Vamos ler 2 versos no capítulo 19 de Apocalipse. E os versos são o de número 6 e o de número 7. Apocalipse 19, versos 6 e 7. E logo depois nós estaremos entoando um hino ao Senhor. Observe o que diz aqui o texto. Então ouviu uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, e esta não é outra, senão a igreja, que somos eu e você. Nós vamos agora, então, assim como aquela multidão de vozes, que eram as vozes dos santos, dos salvos, dos remidos, louvando e adorando o Senhor, vamos fazer isto agora, neste instante. Hino de número 38 do nosso Inário Novo Cântico. Que nos amou e nos
É impressionante como o hino que nós cantamos está totalmente de acordo com o verso que nós lemos. E eu quero contar um segredo para os irmãos. Eu escolhi esse texto, não falei com a minha esposa e solicitei para ela que ela escolhesse um hino do coração dela. E alguns minutos atrás, eu perguntei para ela, qual foi o hino que você escolheu? E ela disse o 38. Eu sorri por dentro, porque isso acontece muito conosco. E eu fiquei maravilhado, porque o verso de Apocalipse que eu li era justamente a base do hino que nós cantamos. Não é uma coisa linda? Como diz o nosso irmão diácono José Luiz. Que coisa linda! Que maravilha saber que Deus está conduzindo todas as coisas de uma maneira tão sábia, tão perfeita. Fiquei realmente maravilhado. Agora eu quero ler um verso de número 10, capítulo 5, da primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de número 10. O texto diz assim: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que texto maravilhoso. Nós reservamos, em todos os cultos que nós realizamos, nós sempre reservamos esse momento que julgamos muito especial para a vida da igreja. É um momento de agradecimentos e de intercessão também. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos aqui vários pedidos. E eu peço para os irmãos orem conosco depois, assim que eu terminar. Mesmo que nós não lembremos de todos os pedidos agora, eu tenho a facilidade de poder orar depois novamente, porque os pedidos ficam comigo, estão todos comigo, né? Mas vamos passar os motivos para os irmãos. Primeiro, vamos orar pela restauração completa do nosso irmão Wellington Frazão, que já fez a cirurgia e está em casa, ok? Vamos orar também pela irmã Esther, esposa do diácono Geraldo, que também fez uma cirurgia da tireoide, né? E está carecendo das nossas orações e intercessões. A nossa irmã Fátima pede por seu pai, que está com pneumonia, está com as pernas muito inchadas, e ela aproveita para pedir também por sua própria saúde, por sua família e proteção para os seus netos. Também queremos pedir aos irmãos que oremos, já fizemos isso, vamos orar novamente, pela família de Márcia Valéria. Sua família está enlutada pelo falecimento de sua tia Alzemira, de 85 anos. Ok, irmãos? Também recebemos um pedido de oração pela família do nosso irmão presbítero Peri Jasmin, lá da igreja de Alcântara. Inclusive, quero lembrar aos irmãos que tão logo, daqui a alguns instantes, algum tempo, mas ainda hoje nós vamos ter aqui o irmão diácono Sérgio Cardoso, que vai estar cantando, louvando a Deus conosco nesse culto. Então, lá na igreja de Alcântara, o presbítero Jasmin, presbítero Peri Jasmin, ele com 90 anos sentiu-se mal, infartou e veio a óbito. Então deixa sua esposa
Dona Iraci, que graças a Deus ainda está bem saudável, mas agora muito triste. E seus filhos, né? Então vamos orar em favor desses irmãos. O nosso irmão diácono Jairo, conversei com ele agora à tarde, né? Está também carecendo de nossas orações, com a sua glicose descompensada, também com problemas cardíacos. Vamos orar pelo irmão e orar também por José Geraldo. Me desculpe, eu estou aqui com esse pedido para José Geraldo. Ah, sim. Esse aqui é um agradecimento, né? Tá certo. Então, nós ainda vou falar sobre isso daqui a pouco. Queremos também orar pela irmã Graça. Estamos orando pela irmã Graça e também pela irmã Nilma e a família enlutada do nosso irmão Vander. Orando pela Fernanda, pelo Davi, seu filho, e por toda a família desse irmão que o Senhor aprove recolher para si. Ok? Agora, eu tenho também aqui mais pedidos que eu tenho repetido aos irmãos. O pastor Cairo Miron Borges está com um câncer e também o pastor Cleander, pastores nossos. O pastor Cleander está inclusive com um problema muito sério agora nos rins, não é? Tem sentido muitas dores. Vamos continuar orando pelo nosso irmão. E hoje nós fomos informados do fato de que o pastor André Mendonça, o ministro da Justiça do nosso país, ele sentiu-se mal, foi internado, precisou fazer um cateterismo. Até agora eu não tenho notícias, pretendo ter essas notícias depois que terminar aqui, porque eu vou ligar para Brasília e vou ter notícias mais concretas do nosso irmão, pastor André, ministro da Justiça. Vamos orar por ele. E não vamos esquecer de orar pelo ministro da Educação, também é pastor presbiteriano, pastor Milton. Esse é para que Deus o fortaleça, assim como o André também, né? Eu estava hoje assistindo um repórter e eu vi que na França houve uma nova onda de infecção e foram infectadas 10.500 pessoas em 24 horas. Nós tivemos aqui no Brasil, depois do início, em 24 horas chegamos a ter infectados um número de 72 mil pessoas. 10 mil, diante disso parece pouco, mas não é não, porque os infectados ali eram poucos e de repente explodiu para 10.500 infectados. Graças a Deus que mortos, né, foram contabilizados 6 apenas. Louvamos a Deus por isso. Também quero pedir à igreja que ore pela Julinha. A Julinha teve que ir ao médico, ao hospital, sentindo-se mal. E assim estamos orando por ela e também pela irmã Simone, né? A mamãe Simone. Estamos orando por essas duas irmãs. Já falei aqui da nossa irmã Esther, falei da Graça, do Frazão, e agora eu quero pedir pela Paula Batista. Ela está lá em Portugal, ela é uma enfermeira, amiga do Roberto, nosso irmão Roberto Carlos, né? Ela está com um tumor no útero, não está nada bem, ok? Então eu quero pedir aos irmãos que continuem orando também, não só por ela, mas orando pelos nossos irmãos que estão à frente nessa luta contra a Covid, nossos profissionais de saúde. E não vamos esquecer da Eliséia e do Paulo, que estão pedindo constantemente pela Débora e pela Gisele. A Gisele está em vias de já ter o seu neném, ok? Desculpa. Agora eu quero agradecer, junto com os irmãos, pelo aniversário do nosso irmão Geraldo e do bispo, José Bispo, né? Eu tenho uma notícia sobre o bispo, uma notícia maravilhosa, mas eu não vou dar, porque eu acho que ele é quem deve dar esse testemunho. Eu vou combinar
com ele, para ele passar esse testemunho para a igreja, porque é algo extraordinário. Um pedaço da bênção é dizer que ele, com essa pandemia toda, ele foi dispensado do emprego, mas dentro de um mês ele já estava empregado de novo. Isso é uma raridade, é uma bênção muito grande. Mas tem muito mais bênção em cima disso, que eu vou deixar para ele passar para os irmãos. Eu vibrei. No dia eu nem dormi direito de tanta alegria no meu coração. Então, fez aniversário dia 7. O filho do pastor Éden, o Ariel, também fez aniversário, mas no dia 10. E o diácono Jairo fez aniversário ontem, no dia 12. No dia 7, o nosso irmão Joteni e Marisa comemoraram mais um ano de matrimônio, ok? E no dia 8, nós comemoramos o dia do seminarista presbiteriano. Isso tem uma história, tá? Tem uma história que aconteceu no dia 8 de setembro. Eu não sei nem se o Everton conhece essa história, mas eu vou contar para ele. E tem uma razão para essa data ter sido escolhida. E é também o dia do seminário, justamente nessa data, dia do seminarista e dia do seminário presbiteriano. E no dia 13, que é hoje, nós estamos comemorando o aniversário da SAF. Então, que Deus abençoe as nossas irmãs. Os irmãos podem ver que são muitos assuntos, muitos pedidos e também agradecimentos, registros de vitórias que Deus tem nos dado, nos abençoando. A nossa igreja tem sido protegida, guardada, assim como a maioria das igrejas no país. Eu repito para os irmãos, eu tenho contato com as igrejas no Brasil inteiro. Pastores todos em contato comigo, quase todos, quase mais de 80%. Além disso, nós temos um canal de comunicação. E meus irmãos, nós não temos notícia de nenhum missionário e nenhum pastor que tenha morrido de Covid-19. A não ser os que tinham alguma comorbidade ou estavam numa idade muito avançada, como teve um pastor colega nosso, já jubilado de 90 e tantos anos, casos assim. Fora isso, louvado seja Deus, os nossos irmãos também, né, na grande maioria do nosso país, estão protegidos, não há óbitos. Alguns pegam a Covid, como foi o caso do Ronaldo Lidório, família toda pegou, mas está todo mundo bem, louvado seja Deus, e assim pelo Brasil afora. Não há dúvida nenhuma que Deus tem preservado o seu povo, e é claro que não é porque somos cristãos que Deus não vai nos permitir passar por qualquer situação difícil, mas é visível o cuidado de Deus sobre o seu povo com esta peste, com esta pandemia, com esta situação que está abalando o mundo inteiro. E nós louvamos a Deus e agradecemos. Antes de orar, eu quero lembrar aqui da tia da nossa irmã Norma, a dona Lourdes, e também a nossa irmã Francisca Vogado, que pede pela saúde sua e também da família. Vamos orar, então. Tente lembrar desses pedidos, caso você não consiga, eu sei que é difícil, una-se a mim nesta oração. E vamos pedir ao Senhor que nos permita em breve estar cultuando ao Senhor de forma presencial. E eu acho que isso está muito próximo mesmo. Com certeza Deus vai nos abençoar nesse mistério. Oremos ao Senhor. Pai amado e glorioso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti cada um desses irmãos e pessoas amigas que têm demonstrado confiança em tua graça, misericórdia e poder. Queremos te pedir, ó Deus, que intervenhas nas vidas de cada uma dessas pessoas, não importando sua comorbidade, não importando o grau de dificuldade, seja do corpo físico, seja na vida moral ou espiritual. Nós sabemos que tu podes restaurar a qualquer um, de qualquer coisa,
segundo a tua santa vontade, teu amor e tua soberania. Nós então entregamos estas pessoas em tuas mãos. E nós o fazemos porque a tua palavra nos exorta a praticarmos este ato intercessório. Nós pedimos, Senhor, oramos por essas pessoas, clamamos por essas pessoas. E nós também queremos agradecer ao Senhor pelos livramentos, pelas vitórias, pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o teu povo. Ó Senhor, é visível, é muito claro, é muito transparente o fato de que o Senhor tem olhado com um carinho todo especial para aqueles que tu chamaste, para aqueles que tu elegeste para a tua glória. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, mas sabemos que nossas vidas estão em tuas mãos e o Senhor há de usá-las como bem lhe aprouver e há de nos permitir glorificar o teu nome em que situação seja que o Senhor determine. Portanto, a Deus, nós te oramos assim, rogando-te ainda que continues a conduzir nosso raciocínio, nossos sentimentos, o nosso coração, nossas emoções, aquilo que estamos fazendo para ti neste ato de culto, a tua palavra que será lida para entregarmos a tua mensagem, que em tudo isso seja o Senhor mesmo a conduzir-nos para a tua honra e glória. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a reunião de oração e nós tivemos também a nossa reunião da escola dominical com a liderança do presbítero Neskens e a irmã Fernanda. São dois líderes com a participação dos outros irmãos que também participam e contribuem de uma maneira extraordinária. Eu estou muito feliz com essa prática. Eu quero até sugerir que todos vocês procurem participar desta reunião, procurem se informar para receber o convite. Espero que o Neskens faça isso para a igreja toda, todos os grupos, para que ninguém tenha desculpa. Porque você que não está participando às 10h30 da reunião da escola dominical, liderada pelo Neskens, pelo presbítero, eu posso garantir que você está perdendo. Se você não está participando por impossibilidade real, Deus te abençoe e permita que isso aconteça. Mas se é simplesmente por não querer, o recadinho do pastor, você está perdendo, porque é coisa muito boa, né? Muito boa. Todo mundo que participa, né? O Michel, a Simone, o Renato, a Júlia, a Fernanda, todo mundo, Bruno, todos que participam ali têm sido usados por Deus para o fortalecimento do grupo. Pois bem, hoje nós tivemos um assunto, girou em torno da ansiedade. O tema da lição era como a graça, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente o tema, mas como a graça nos ajuda a vencer a ansiedade. Vencendo a ansiedade pela graça. Um tema apaixonante. E eu disse para os irmãos, olha só, eu vou orar ao Senhor, porque eu fiquei tão empolgado com o assunto, eu falei assim, eu vou pedir a Deus que me dê uma palavra sobre esse assunto. Se Ele não der, eu faço um estudo uma outra hora. Mas se Ele me der essa palavra, eu vou hoje à noite falar sobre esse assunto. Então você que está aí, que esteve na escola dominical, aqui vai a mensagem que vai abordar esse assunto. E não é interesse só de vocês, é de todo mundo. Ok? E para isso eu quero ler a primeira epístola de
Pedro, capítulo 5, verso 7, onde nós lemos o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu não vou ficar só nesse texto, não. Eu quero ir para o texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu acho até que você tem esse texto aí disponibilizado. Nós disponibilizamos para você. Quando fala sobre, no Sermão do Monte, sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. A leitura é a seguinte. Prestem bem atenção, é importante demais. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, prestem atenção, os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, eu conheço uma frase que diz assim: sofrer antecipadamente é sofrer duas vezes. Por quê? Porque se você sofrer e nada acontecer, sofreu à toa. E se você sofrer e acontecer, você sofreu o que devia sofrer mesmo. Mas aí você vai sofrer duas vezes. Sofreu antes de acontecer e sofreu depois de acontecer. E se não acontecer, você sofre à toa. Dá uma de bobo, né? Então, na verdade, meus irmãos, esse assunto é um assunto muito polêmico. Eu disse, prestem atenção, eu disse na escola dominical, eu fui enfático em dizer uma coisa. Quem está falando aqui não é o pastor, não é o teólogo, não é o médico, nem o cientista. Quem vai falar aqui é Ronaldo. Eu, Ronaldo. Livre de qualquer uma dessas influências científicas, profissionais ou teológicas, eu, Ronaldo, penso e vou trabalhar mais essa matéria. Eu disse isso, eu vou explicar para vocês. Porque eu fui professor de psicologia lá na Bahia durante muito tempo. E eu trabalhava baseado em livros de psicologia. E um dos livros que eu usava era o seguinte: Fundamentos Psicobiológicos da Educação. E neste livro eu trabalhava a influência sobre as pessoas desde o ventre materno. Eu citei para os meninos que estavam ouvindo uma frase de um psicólogo infantil chamado Pedro Bloch, cuja uma mãe o procurou, estava grávida, e disse: Doutor Pedro Bloch, quando é que eu devo começar a ensinar o meu filho
E ele disse assim: na barriga da sua mãe. Oh, o que ele quis dizer com isso? Se ela não tivesse fundamentos, não tivesse bases, ela não teria o que ensinar ao seu filho. Ela teria que ter aprendido da mãe, e a mãe da avó, e a avó da bisavó. Enfim, eu disse aqui hoje, tá? Que eu, Ronaldo, acreditava que essa matéria intitulada ansiedade, tá? Ela tem uma força muito grande, e talvez fosse a maior força em cima dos traumas, da educação, da criação, do nível social e, enfim, de oportunidades e uma série de coisas. Eu, naquele momento, como Ronaldo, eu estava descartando a questão genética. O sujeito nasceu predisposto a ter ansiedade. Muito bem. Falei isso. Depois, eu saí dali e fui fazer as minhas pesquisas, fundamentar minha teoria leiga. Eu nunca tinha fundamentado isso dessa maneira. Então eu fui pesquisar, avaliar, e existem cientistas, pessoas que defendem a tese de que a ansiedade pode ser genética. E confundem, inclusive, com predisposição à depressão. A irmã Fernanda comentou sobre isso, que as pessoas podem nascer com predisposição à ansiedade. E a ansiedade, segundo minhas pesquisas, ela está ligada diretamente à depressão, necessariamente não tem que provocar a depressão, e a depressão não tem que provocar a ansiedade. Necessariamente, isso, palavra científica. Vocês podem pesquisar onde vocês quiserem. Mas há uma linha médica que defende o fato de que alguns neurotransmissores, dos quais existe um chamado monoamina, que engloba a serotonina, e a serotonina tem essa capacidade de mexer com o nosso humor, no sentido de estado emocional. Tanto é que tem remédios que são ministrados, né, para equilibrar a interação da serotonina com outros neurotransmissores, para equilibrar a situação da pessoa. E existe um livro, um Código Internacional de Doenças, chamado CID, é a sigla de Código Internacional de Doenças. E todas as doenças que existem, elas são registradas neste código, neste livro, neste manual, e isso é reeditado constantemente. O último que nós temos acesso é o chamado CID-10. Esse CID-10, a última versão que nós tivemos contato com ela, tem lá a doença chamada TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. E nesse livro de códigos, a doença tem número, tem código, e o código dela é F41.1, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem vários níveis do transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG, ok? E aí, tá tudo bem. Agora, o que eu coloquei de manhã é que nós temos ordens de Deus, pelo menos essas duas, tem outras que eu pesquisei, onde em um texto, quando fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, Jesus diz que nós não podemos ter ansiedade. É uma ordem. Não andeis ansiosos.
Em 1 Pedro 5,7, o texto sagrado diz: lançai sobre ele toda ansiedade. Não é para ter, mas se tiver, tem que lançar sobre Jesus sua ansiedade. Eu gostei da palavra de todo mundo, mas eu gostei muito da palavra do Renato. O diácono Renato deu uma palavra muito interessante. Não que as outras não tenham sido. Todas foram ótimas. Agora o que eu quero colocar é o seguinte. No texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, tá? Existe uma palavra, a palavra que é usada ali para ansiedade, é uma palavra grega chamada merimna. Merimna. O M aí é mudo. E ela, na verdade, ela não deveria ser transcrita, traduzida como ansiedade. Porque não é o princípio básico da tradução. Quem traduziu por ansiedade, tá? Nesse texto aqui, 1 Pedro 5,7, deveria ter colocado preocupação. A palavra tem esse sentido, preocupação. A ansiedade é reconhecida hoje, eu estava lendo alguns artigos sobre isso hoje, é chamada de o mal do século. Isto por causa dos avanços da tecnologia, por causa das situações estranhas que acontecem na sociedade, através dos governantes, através das licenciosidades, através dos avanços da imoralidade no seio da família e tanta coisa. Então, as pessoas estão muito ansiosas. Mas eu queria trocar essa palavra para preocupadas. Não há uma pessoa sequer com quem nós conversemos que diga assim: eu não estou preocupado com coisa alguma. Não tem. Está todo mundo preocupado. E se você colocar a palavra ansiedade como sinônima de preocupação, você vai poder dizer: não tem uma pessoa hoje que não sinta em algum momento ansiedade. A ansiedade é a preocupação, o sofrimento antecipado de algo que vai acontecer, pode não acontecer. Nós imaginamos que vai acontecer, nós calculamos que vai acontecer, e por isso nós ficamos ansiosos, preocupados. E muitas vezes aquilo nem acontece. E então nós, os cristãos, independente do fato de essa predisposição para a ansiedade acontecer, vamos imaginar que realmente exista esta patologia, que eu ainda não estou convencido. Ronaldo, eu não sou cientista, não sou nada disso, mas eu fico que meus pensamentos, mas eu disse que isso é um tipo de situação adquirida. Não importa que tenha sido adquirida no passado. Pode ter sido adquirida em outras épocas. Quem sabe lá de Adão. Não tinha preocupação, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Quer dizer, trabalhar precisava, mas não com suor, com sacrifício, nada disso. Quando ele foi expulso do paraíso, ele começou a se preocupar. E agora? O que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou me vestir amanhã? Então parece que essa preocupação é milenar. Mas não significa que ela seja algo que é imanente do ser humano. Pode ser, para mim tanto faz. Ser ou não ser, ok? Mas eu não estou criticando quem acha que seja e nem eu estou determinando que não seja, eu só estou expondo aqui o assunto que nós conversamos. Mas, chegamos a um denominador aqui perigoso. Jesus deixou bem claro, Deus deixou bem claro, através de Cristo, que quem se preocupa realmente com o futuro, com o que vai acontecer, com o que pode acontecer, são os gentios. Mesmo que eu tenha essa predisposição a me preocupar, se eu permito que essa preocupação tome conta de mim,
eu estou errado. Como cristão, eu estou errado. Como é que eu vou então obedecer a palavra da primeira epístola de Pedro 5, verso 7? Diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Essa expressão, tem cuidado, é uma expressão, é uma palavra grega chamada mele. Essa palavra, mele, significa cuidar. E a palavra lançar, o verbo lançar ali, lançando, ele está num tempo grego chamado de imperfeito aoristo. Aliás, particípio, imperfeito não, particípio aoristo. Significa que é uma ação única. Única. Lançando, e o tempo na língua grega é muito importante, o tempo verbal. Então esse tempo aí, particípio aoristo, significa lançar de uma vez por todas, para todo sempre, sem precisar lançar de novo. É um ato único, eterno. Sabe o que significa isso? Eu não posso ficar à mercê de minhas preocupações para todo dia, Senhor, eu estou lançando sobre o Senhor a minha preocupação hoje, Senhor. Aí amanhã tem outro problema, Senhor, hoje o problema é outro, eu quero lançar esse problema sobre o Senhor. Não, está errado. Teologicamente, biblicamente, está errado. Então eu não falo de ciência, eu falo de teologia. Eu falo daquilo que Deus revela, dos mistérios de Deus. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo para entender e transmitir para vocês essas coisas. Não é de mim, é do Espírito de Deus. Significa o seguinte, que seja de forma genética, como disse o Renato, ou não, ou adquirida, né? Quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, abrir uma aspas aqui para dizer o seguinte: os jesuítas, assim como esqueci, falhou aqui o nome do camarada, Jean Piaget, tanto os jesuítas como Jean Piaget usaram muito essa expressão: me deem uma criança que até os 7 anos eu faço dela o que eu quiser. Isso é uma verdade absoluta. Os jesuítas tinham essa forma de catequese. Os nazistas utilizaram essa técnica e Jean Piaget, reconhecidamente um dos grandes educadores da era moderna, Jean Piaget também dizia a mesma coisa: me dê uma criança, desde bebê, eu te devolvo com 7 anos e ela vai ser aquilo que eu impor na mente dela. Eu faço isso. Não é à toa que Jesus disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho jamais se desviará dele. Então nós podemos entender que mesmo que alguém tenha uma predisposição genética, mesmo que tenha, e eu admito que possa ter, claro, não vou discutir com os cientistas, essa pessoa pode ser trabalhada a não permitir que essa predisposição domine a sua vida. E aí é que entra o que eu falei: criação, exemplos, traumas, estresse, que podem acontecer até na barriga da mãe. Mas eu não estou aqui para dar aula sobre ansiedade no sentido científico e nem defender meu ponto de vista. Eu estou aqui para dizer a você como eu e você, como nós podemos lançar sobre Jesus a ansiedade quando ela vier, porque nenhum de nós está livre da preocupação. Nenhum de nós está livre do pecado. Mas nós, é como Lutero diz, o pecado, as coisas que nós fazemos erradas, são como um pássaro. Ninguém pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Assim também a ansiedade. Às vezes nós não podemos impedir que aquele sentimento de
preocupação nos atinja, mas nós podemos impedir que isso tome conta de nossa vida. Nós temos a obrigação de lutar contra isso, porque o Senhor nos mostrou como fugir disso. E aqui eu quero dizer para os irmãos o seguinte: primeira coisa, como é que eu vou lançar sobre Jesus a minha ansiedade, a nossa ansiedade, já que eu a tenho? Tive uma predisposição? Ou isso instalou-se em mim? Eu tive uma disfunção neurotransmissora qualquer que atrapalhou o meu nível de serotonina, sei lá o que é? Tá bom, aconteceu. Mas quando Pedro falou isso aqui, se você olhar no capítulo 4, você vai ver uma coisa interessante. Eu vou até dar uma olhada aqui para você. O capítulo 4 fala sobre a perseguição, os capítulos anteriores, que aqueles irmãos estavam sofrendo. Estavam sendo entregues aos algozes. Nero, nessa época, pegava os cristãos e levava para os salões para divertir os seus amigos, seus convidados. Torturava, decepava, cortava a cabeça, cortava braço, abria a barriga, fazia de tudo. E eles riam às gargalhadas, eram diversão. Então, nesse período, a palavra que Pedro escreve é a seguinte: não se preocupem. Era uma palavra dirigida, era uma palavra endereçada diretamente a essa questão de sofrimento, de luta para a defesa do Evangelho. Não tinha nada a ver com preocupação de que, estou preocupado porque eu estou sentindo umas emoções, um calafrio, isto e aquilo, porque existem vários sintomas da ansiedade: dor de barriga, dor de cabeça, sudorese. Eu vi isso tudo, mas não era isso. É porque alguns cristãos estavam preocupados: o que vai acontecer? Será que eles vão me pegar? Será que vão me torturar? Então esse sentimento havia ali, era um sentimento relacionado à perseguição da igreja. Então Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: não se preocupem, lancem sobre Jesus essa preocupação. Lancem sobre Jesus essa preocupação. Não se preocupem. Principalmente pelo fato de que nenhum de vocês vai conseguir acrescentar um côvado à sua existência. Então estão sofrendo à toa. Deixa que Jesus cuida disso. Então, a primeira coisa que nós vemos está lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 21. Vocês vão ter um pouco de paciência para a gente fazer essa leitura aqui. Capítulo 42, verso 21 de Gênesis. Uma coisa que muita gente não faz, e se fizer, lança sobre Deus, sobre Jesus, a sua ansiedade. Capítulo 42 de Gênesis. É capaz até de você já ter aberto aí, porque esse texto foi disponibilizado para você. Capítulo 42, verso 21. Olha o que está escrito aqui. Os irmãos de José então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, e por isso nos vem esta ansiedade. Eles estavam com ansiedade desde o dia em que jogaram José no poço. E se tem uma coisa que provoca ansiedade em nós, é o pecado. A maneira errada de viver. Muita gente não pensa nisso. Eu estou tão ansioso, preocupado. Por quê? Já parou para pensar se porventura não é fruto de uma vida errada? De uma vida pecaminosa? Ou de atos inconfessados diante do Senhor? Se você for para Ezequiel capítulo 12, Ezequiel, o capítulo 12, os versos de 17 a 20, preste atenção. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento
e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade, e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Ah, mas isso a maioria dos crentes não querem pensar. Eu falo de crentes, de cristãos, porque os ímpios, os gentios, o problema deles é outro. Eles é que se preocupam com essas coisas. Agora, quando nós somos atingidos por essas situações de ansiedade, uma das coisas, ou de preocupação, ou de espanto, uma das coisas que nós não pensamos é isso aqui. Será que eu não estou ansioso, preocupado, porque eu não estou correto diante de Deus? Então, lançar sobre... Desculpa, irmãos, é que eu estou com um problema aqui. Estão ligando para mim de Brasília, então eu não posso atender, né? Deve ser alguma notícia lá do pastor, mas... Muito bem. Se alguém estiver me ouvindo aí de Brasília, eu estou no meio da live aqui, não posso te atender agora. Depois a gente conversa, ok? Então, continuando. É uma coisa que nós não pensamos, porque nós não gostamos de pensar que nós estamos ansiosos, preocupados e tão nervosos porque estamos errando. Muito bem. Como é que você vai lançar a sua ansiedade sobre Jesus? Primeira coisa, confessa, ajoelha, penitencia, fala como Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça isso. Segunda coisa, Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. O texto nos diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, raciocina comigo. Não é comum as pessoas acharem que esse tudo posso tem a ver com conquistas, com vitórias? Eu tudo posso conquistar, tudo posso conseguir, tudo posso... Não é nada disso. É tudo posso suportar. Olha, tudo é um pronome abrangente. Tudo. Eu posso suportar tudo, menos a ansiedade. Eu posso suportar tudo, menos a preocupação. Mas como é que fica essa história para um cristão? Eu não estou dizendo que a ansiedade não chegue, a preocupação não venha. Eu só estou dizendo que para nós cristãos, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, o Senhor é que me fortalece. Segura essa aí, mas segura de uma vez. É lançando, é o particípio, aoristo, da língua grega. É de uma vez por todas. Prestem atenção nisso. Lancem, vamos lançar sobre Jesus a nossa preocupação, nossa ansiedade, vamos deixar para lá, de uma vez por todas, ok? Porque nós podemos. Ah, mas eu não vou conseguir. Tem alguma coisa errada. Como não vai conseguir? Você, homem, ser humano, falho, imperfeito, pecador, não vai conseguir mesmo. Quem vai conseguir? Jesus. Por isso ele diz: lance sobre mim sua ansiedade. Lança sobre mim sua ansiedade. Então nós temos que fazer isso, porque ele pode tudo. Ele que nos fortalece. Seja ansiedade, seja dúvida, seja o que for, fé, é ele que fortalece. Muito bem, continuando. Ainda em Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7, o texto diz assim:
Não andeis ansiosos. Presta bem atenção, irmão, no que eu estou falando. Eu estou falando de Bíblia. Não estou falando de conceito de cientista, não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Em tudo, olha o pronome abrangente novamente aí. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E olha só que maravilha que vem no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha bem, onde é que acontece a ansiedade? É no braço? É na mão? É no pé? Aonde acontece a ansiedade? É na mente. É na nous em grego, a mente. É na mente, é no cérebro, é na alma. O que está escrito aqui? Guardará o vosso coração, que para muitos é a sede dos sentimentos. E era naquela época. Guardará também a vossa mente, a nous. Não, meus irmãos, eu não consigo entender de outra forma. Se o que acontece comigo, seja de forma genética ou não, acontece na mente, para bagunçar a minha cabeça, quando eu lanço sobre Jesus a minha ansiedade, crendo no seu poder, o que acontece comigo? Eu oro, lanço, falo com ele, recebe, Senhor, e me dá a tua paz, a paz para minha mente, para o meu coração, para minha alma. Porque o Senhor é que guarda tudo isso. O Senhor que criou. Eu fui atacado por uma ansiedade, por uma preocupação, mas isso, Senhor, não pode persistir na minha vida. Pega isso para o Senhor. Fica com o Senhor. Bom, eu vou até continuar o texto, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, sabe por quê? Isso aqui não é base para um livro de autoajuda, não. Esses espertalhões que ficam aí fazendo essa tramóia, eles pegaram daqui. Nós temos que exercitar a nossa mente pensando em coisas boas, coisas nobres. Então, quanto mais coisas boas, coisas nobres nós colocamos na mente, ocupamos com as coisas de Deus, quanto mais coisas amáveis nós colocamos, menos nos preocuparemos com aquelas coisas que o inimigo às vezes quer colocar diante de nós. O inimigo tem essa missão de nos assustar, de nos preocupar. Nós temos que fazer assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Será que eles não estavam preocupados? Olha, vão jogar você lá na fornalha. Ih, rapaz, não vai ser mole não, mas não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar isso sobre Jesus, sobre Deus. Olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu vou para o fogo. Eu estou aqui pensando que vai doer, não vai ser mole não, mas eu vou enfrentar e vou. E assim Deus livrou a Daniel da cova dos leões. E assim, meus irmãos, é que funciona. Eu quero continuar, porque eu estou falando sobre formas de nós lançarmos sobre Jesus a nossa ansiedade, confessando nossos temores, nossas culpas, confiando no seu poder e agora descansando em seu amor. Ele nos ama. Ele quer que nós tenhamos paz. Ele diz assim: eu vim lhes dar paz, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo nos engana, finge que está nos dando paz, mas só Deus é que nos concede a paz verdadeira, que excede todo o entendimento. Só Ele. Tem mais. No Salmo 94, o verso 19, tem um versículo, Salmo 94, verso 19, tem um versículo só, que está muito de acordo com o fato de nós honrarmos a Deus. Versículo 94, versículo 19. Olha o que diz aqui.
nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Prestaram atenção? Olha bem. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, esses cuidados aqui são preocupações, ansiedades, temores. As tuas consolações me alegram a alma. Isso significa honrar a Deus, entendendo que Ele é cuidador. Eu estava lendo sobre essa matéria e eu lembrei de dois termos que nós temos na teologia. Um é o termo deísmo, com D, de dado, deísmo. A teoria do deísmo diz que Deus criou todas as coisas, até a minha, você, criou leis para dirigir as nossas vidas e o mundo e o universo, e agora cada um que se vire, cada um que viva de acordo com as leis que eu determinei, e as consequências serão a razão de cada um. O teísmo com T, de tatu, teísmo, a teoria diz que Deus, teoria, é a visão correta, criou todas as coisas e cuida de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, nenhuma folha cai sem que ele ordene, ele conhece tudo, deu nome para as estrelas, para todas as estrelas do firmamento, trilhões de estrelas, todas, chama cada uma pelo nome. Ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que é que o inimigo está tentando colocar na sua cabeça, ele sabe o que você vai fazer amanhã, o que você fez hoje, o que você fez ontem, de todas as pessoas, e todos os seres do universo, e todos os anjos, e os demônios, e o diabo. Ele sabe tudo, e ele cuida de tudo. Acreditar ou deixar de acreditar que ele está fazendo isso, melhor dizendo, deixar de acreditar, é desonrá-lo em seu poder, em sua soberania, e permitindo que as preocupações e a ansiedade tirem de nós nossa alegria, que diz o texto, a alegria do Senhor é a nossa força. Permitir isso é desonrar a Deus, é como dizer para Ele, tu não tens capacidade de cuidar de mim. Eu estou aqui, olha, preocupado, nervoso, ansioso, não sei o que vai acontecer. Você não tem que saber o que vai acontecer, eu não tenho que saber o que vai acontecer, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Quem sabe amanhã você vai chorar no meu túmulo, quem não vai poder por causa da Covid. Mas quem sabe vai ficar chorando em casa. Ou quem sabe eu vou chorar por você. Quem sabe eu vou sofrer por você não estar mais aqui. E a sua preocupação valeu de quê? De nada. Sua ansiedade levou você aonde? A lugar nenhum. Apenas a desonrar a Deus em seu poder, em sua graça, em sua misericórdia, em sua soberania. É isso. Nós não podemos desonrar o nosso Deus. E quando nós lançamos sobre Jesus a nossa ansiedade, a nossa preocupação, nós honramos a esse Deus maravilhoso com a nossa fé. Em Hebreus capítulo 11, falando de fé, em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, eu fiz uma série de estudos na escola dominical, todos os domingos, fiz 21 estudos, eu acho, 20 estudos, sobre a fé. Muitos irmãos acompanharam. Mas no capítulo 11, o verso de número 6, nós vamos ler o seguinte, presta atenção. Vocês conhecem o texto. Vou ler o verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Eu quero dizer para você aqui, um parênteses,
trasladar é a mesma coisa que transladar, ok? Então se você falar transladar também está certo. Uma aulinha de português não mata ninguém. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e é o que nós buscamos fazer constantemente, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, não ter fé em Deus é desonrá-lo, é chamar a Deus de incompetente. O Senhor pode me curar de câncer, pode me curar de AIDS, pode me curar de Covid, agora não da minha ansiedade. Eu vou morrer com ela porque eu nasci com ela. Nós não somos Gabriela não, meu irmão. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim, vou morrer assim. É Gabriela, né? Acho que é Gabriela, sei lá, a música. Nós não somos Gabriela. Nós não temos que morrer do jeito que nascemos. A palavra do diácono Renato foi excelente. Não é porque nós nascemos com uma predisposição para um fato ou outro que nós temos que obedecer àquele critério. Nós, como cristãos, temos que acreditar que Deus pode mudar as coisas. Ele cura qualquer coisa, Ele sara qualquer coisa. E muitas vezes nós não temos vitória nessas áreas porque nós desonramos a Deus em seu poder por falta de fé. Estou falando de Bíblia. Em último lugar, para não me alongar demais, como eu posso lançar sobre Jesus a minha ansiedade? Vou repetir aqui. Confessando minhas culpas e temores, confiando em seu poder, descansando em seu amor, honrando-o como cuidador, exercitando a fé que lhe agrada e agora, por último, conhecendo e crendo na palavra de Deus. Eu acho, aliás, eu não gosto muito dessa expressão, eu tenho certeza que muitos de nós sofremos muitas mazelas psíquicas, físicas, de qualquer origem que seja, por não conhecer a palavra. Sofremos as mazelas, não é que nós temos as mazelas. As mazelas podemos tê-las ou não, mas tê-las e sofrer com elas, ao ponto de perder a alegria, ao ponto de ficarmos arrasados, ao ponto de nos sentirmos inúteis na obra e no reino, é falta de conhecimento da palavra. Lá em Provérbios capítulo 12, verso 25, Provérbios, estamos fazendo um passeio pela Bíblia, Provérbios capítulo 12, verso 25, Provérbios 12, 25, estou achando, já achei. Presta atenção, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Que boa palavra é essa? A palavra do amigo? Uma piada? Uma notícia boa? A palavra do Senhor é a única palavra boa que existe, é a palavra do Senhor, a boa palavra o alegra. A palavra de Deus. Agora eu tenho outro texto para você, Lucas capítulo 10. Lucas, vamos ver o capítulo 10, verso 41. Lucas capítulo 10, verso 41. O Senhor Jesus falando com Marta. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Todo mundo conhece a história. Marta estava incomodada porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, bebendo a sua palavra, sua doutrina, seu ensinamento. E Marta estava ansiosa, preocupada, e arruma daqui, vai dali. Não que você não precise fazer isso. Mas não ao ponto de ser ansioso, ou ansiosa, ou preocupado, ou preocupada. E há muitos cristãos assim,
que eles colocam sua preocupação em coisas totalmente pueris, coisas que não têm valor diante do principal, que é meditar, conhecer, buscar cumprir, como disse Esdras, a palavra do Senhor. Eu queria ler o Salmo 91 todo, mas eu não vou ler não. O Salmo 91 é muito conhecido de todo mundo, né? Esse Salmo 91 é fantástico, eu falei sobre ele essa semana, né? Eu comentei sobre esse Salmo 91, mas olha só, o início. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao seu Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. E aí começa, fala que a pessoa que confia, assim, é livre de tudo. É maravilhoso. Lê esse salmo depois, antes de dormir. Faz essa promessa diante de Deus, diante de mim não. Diante de Deus, lê o Salmo 91 e veja se eu não tenho razão na minha elocução. Agora, para encerrar, eu quero ler Isaías. Isaías capítulo 40, verso 27. Isaías 40, verso 27. Ouça o que está escrito aqui. Por que, pois, dizes, ó Jacó, presta atenção nesse texto, por que dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha, quando eu conheço a palavra do Senhor, conheço textos como esse e todos os que eu citei, eu faço uma pergunta aos irmãos. Eu tenho o direito de me acabar em ansiedade e preocupação? Como filho de Deus? Essas coisas podem me vencer? Não estaria eu dando munição ao inimigo? Dizendo para ele, com a minha vida, com a minha falta de tranquilidade e de paz, Deus não conseguiu me apacentar. Deus não conseguiu. Como eu falei hoje de manhã, o Salmo 23, a minha preleção hoje foi sobre o Salmo 23, na nossa reunião de oração. Aí eu pergunto para os irmãos, tudo que eu coloquei aqui não são formas de lançar sobre Jesus a nossa ansiedade? Porque talvez você pergunte assim, aqui o texto está dizendo, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Como é que eu vou fazer isso? Eu repito, confessando nossa culpa e nossos temores diante dele, confiando em seu poder, descansando em seu amor, honrando-o como cuidador daquilo que ele criou, exercitando a fé que agrada o seu coração e conhecendo e crendo na palavra que ele deixou para nós, escrita. Eis aí a razão porque existem tantas pessoas que não conseguem vencer a preocupação e a ansiedade. Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. Descansa, servo de Deus. O Senhor dos céus está nos olhando, cuidando, protegendo, amando, pronto para nos receber em seus braços. A Bíblia diz que é como uma galinha que acolhe sob suas asas os seus pintainhos. Veja-se dessa maneira. Não permita que o inimigo o assuste. Não existe nada neste universo que possa nos assustar com o dia de amanhã. Basta um dia o próprio mal. E a minha palavra final é a seguinte: não sofra antecipadamente. Não sofra por aquilo que ainda não aconteceu. E não sofra pelo que está acontecendo. Você não vai poder acrescentar um côvado à sua estatura.
E eu repito, você não sabe se vai amanhecer amanhã. Às vezes vai sofrer à toa, desonrando a Deus, ofendendo a Deus em seu poder, em seu amor. Estamos aqui nesse mundo, diz o texto de João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, intercessória, ele diz assim: Pai, guarda-os do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se eu não sou do mundo, esse mundo não tem poder sobre mim, a não ser que Deus permita. E tudo que Deus permite, diz a sua palavra, é para o nosso bem, desde que nós o amemos. Tudo, olha o pronome abrangente aí, tudo contribui para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Pode depois ouvir esse sermão pelo YouTube, pelo próprio Facebook, sei lá. Você pode ouvir, registrar, gravar, copiar, e para relembrar tudo que o seu pastor falou com você nessa noite, não por ele, não é essa mente que produziu as palavras que foram ditas aqui hoje, não. Foi o Espírito Santo. E o dia que eu duvidar disso, eu nunca mais subo num púlpito. O dia que eu duvidar, e é o Espírito Santo quem fala, através de nós, seus servos, o dia que eu duvidar disso, nunca mais eu prego a palavra. Eu tenho certeza do que estou falando, porque foi o Espírito Santo que me enviou a falar isso. Eu sou profeta dele. Meu irmão, lance sobre Jesus a sua ansiedade. Minha irmã, lance sobre Jesus a ansiedade. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus os abençoe. Espero que eu tenha sido entendido na minha introdução, porque eu não estou desfazendo nada daquilo que nós conversamos. Ou seja, admito até a questão genética. Contudo, eu não admito que qualquer que seja a razão me obrigue a viver de forma ansiosa. Aí eu estou pecando diante de Deus. Isso não existe para o cristão. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Meus irmãos, eu queria pedir que os irmãos não saíssem daí agora, porque nós vamos ouvir o nosso irmão Sérgio Cardoso, que vai cantar agora para o louvor de nosso Deus, né? Estará entoando um cântico. A maioria dos irmãos conhece aqui o irmão Sérgio Cardoso, né? Deixa eu só achar aqui, ó, o nome dele que eu estou procurando. Eu vou achar. É porque tem muita gente assistindo e eu estou tentando achar o Sérgio ou a Valéria. Deixa eu voltar aqui. Só um instante, viu, queridos? Por favor. Vamos lá. Eu vou procurando aqui, só um minuto. Você vai achar a Valéria aqui. É um pouco difícil para mim. Sim, agora que eu estou... Desculpa, irmãos. Dominar tudo isso aqui não é mole não, peraí. Renata, Valéria... Não é Valéria Oliveira não, né? Então... Eu sei quem é a Valéria, só não estou achando... achei. Muito bem, está aqui, já achei. Já está aqui. É porque tinha uma outra Valéria aqui, né? E... A Valéria do Sérgio está aqui, ok? E o Sérgio, aí está o irmão Sérgio. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, pastor. Mensagem Só vou pedir ao irmão para ele aproximar o máximo possível do microfone do celular, para poder sair assim bem nítida a sua voz. Pode falar com a igreja e depois
cantar o louvor que o Espírito colocou em seu coração. Boa noite, pastor Ronaldo, mensagem abençoada. Boa Eu noite. agradeço a oportunidade, né, de estar participando, não, cultuando a Deus com vocês. Um abraço para a igreja de Maricá e nossa igreja presbiteriana do Alcântara. Nós nos amamos muito a vocês, né? A nossa família e a nossa igreja também. Uma igreja que tem uma conexão muito boa, né? Tanto da mocidade, SAF, né? O povo é muito unido. Então, obrigado por essa oportunidade. Abraço ao diácono, presbítero, ao conselho da igreja, essa igreja maravilhosa que nós aprendemos a amar. Que Deus abençoe. Está me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo. Pode usar a palavra, estou ouvindo. Então, nós vamos cantar um louvor, né? Assim, cultuando a Deus. Do momento que foi a palavra que foi dada pela Bíblia, agora vai ser também um momento dado através deste hino, que possamos Amém. Realmente ser verdadeiros adoradores do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa, ou melhor, eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende as suas mãos. Glória a Deus. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui
angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Um pouco mais. Amém, pastor. Muito bom, meu amado. Eu espero que hoje nós não temos tempo, mas eu vou fazer um outro convite a você para você cantar a música de... como é o nome dele? Isaías Mendes, tá? Santuário. Da próxima vez, hoje não dá mais tempo. Agora, aguarde um instante aí que eu vou fazer a oração final e impetrar a bênção, mas eu queria agradecer aqui algumas pessoas, a Josélia, né? a Nelma, o Jonas, presbítero Jonas, a irmã Isabel Ferreira, a irmã Valéria Boixá, e o nosso irmão Eduardo, que fez aniversário dia 11, né? Então, nós já o parabenizamos, mas agora queremos também publicamente dizer isso, nós oramos por ele. Deus o abençoe, Eduardo. E a irmã Dorvina, né? Tenho aqui uma pessoa com o nome de Helena, eu acho que seja a Helena de São João de Meriti. Se for Helena de São João de Meriti, depois você dá um ok aí para eu saber se é você mesmo. Acredito que seja, né? Porque eu não tenho aqui o sobrenome. E, enfim, temos outras pessoas, né? Tivemos aqui 45 aparelhos ligados. Se você multiplica isso aí por uns 2 ou 3, você vai ter aí mais de 120 pessoas. Então, é muita gente para citar, mas todos sabem que nós estamos felizes com a participação de todos os irmãos, ok? Nós vamos orar agora. Muito obrigado, irmão Sérgio. Muito obrigado por sua participação. Dê um abraço na família aí, Dorvina, Valéria, Eduardo, e que Deus abençoe muito. Nós estamos muito tristes com a partida do irmão Peri. Eu estou falando do presbítero, ele já era presbítero mesmo? Ele ainda era diácono? Presbítero em disponibilidade. Presbítero. É o que eu anunciei aqui, o presbítero Peri Jasmin. Oramos pela família e agora vamos encerrar o culto desta noite, mais uma vez agradecendo a Deus e a todos que estão conosco aqui. Eu não me lembro se eu falei para nós orarmos pelo ministro da Justiça, o reverendo André Mendonça, né? Eu acho que eu falei sim. Não vamos esquecer, não, ok? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Louvamos-te pela Tua palavra poderosa e eficaz, que atinge nosso coração, a nossa mente, vinda direta do Teu trono. Esperamos, ó Deus, que Tu confirmes a Tua palavra em nossas vidas e que nos ensines a descansar no Senhor, a lançar sobre o Senhor Jesus toda a preocupação, toda a ansiedade, porque o Senhor está cuidando de nós. Ó Pai amado, pedimos uma noite, né, de restauração, uma noite de descanso, uma noite abençoada, nos preparando assim para os dias vindouros que o Senhor nos permitir viver para a Tua glória e publicar o Teu nome e o Teu Evangelho. É a oração que te fazemos, servos da Tua bênção, agradecidos pela vida de todos que estiveram conosco e aqueles que ainda hão de assistir essa transmissão. Que o Senhor a todos abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe e lhes dê uma boa e abençoada noite. Obrigado, Sérgio. Um abraço.